Olá pessoal, hoje é o dia 23 de março de 2020 e em função da pandemia do coronavírus, vários países do mundo se encontram em quarentena e aqui no Brasil também tem sido dessa forma. E para poder a gente não se prejudicar com os nossos estudos, nós vamos utilizar várias das ferramentas educacionais que nós temos nos dias de hoje para poder a gente não perder tempo com os nossos estudos. Então vamos começar pelo continente africano. O continente africano que é marcado por uma grande diversidade étnica, por uma grande diversidade cultural. Eu acho essa imagem aqui simplesmente belíssima, porque em apenas numa imagem você tem um pouco da dimensão da diversidade étnica e cultural do continente africano. Algumas pessoas querem dizer que os conflitos que nós temos hoje na África é por conta dessa diversidade étnica, por conta dessa diversidade cultural. Isso é preciso a gente tomar muito cuidado, como a gente vai ver ao longo da aula, porque não é a diversidade étnica, não é a diversidade cultural que promove os conflitos, mas sim a intolerância entre as diferentes etnias e também toda uma estruturação que foi feita por vários países europeus ao longo dos séculos, começando aí pelo século XV. Tá certo? Então, essa imagem aqui, ela reflete muito bem a diversidade cultural, a diversidade étnica do continente africano. Eu costumo dizer que a África é o continente esquecido. E eu me lembro que uma vez eu fui preparar uma aula sobre o Sudão. O Sudão havia se separado, como depois nós vamos estudar. Eu queria preparar uma aula muito bem estruturada. Eu passei semanas para poder montar realmente uma aula com conteúdo bem fundamentado. Não é? Então, realmente, a África é o continente esquecido. Uma coisa que raramente as pessoas fazem é procurar imagens sobre o continente africano na internet. E quando fazem, é por conta de alguma orientação, de um trabalho em sala de aula, mas geralmente não se procura muitas coisas sobre o continente africano. Não é? E se você procurar as questões sociais da África, será comum algumas imagens do tipo crianças com fome, e uma crítica à nossa sociedade atual, né? Enquanto uma parte da população escolhe o que não comer para não engordar, outras realmente não dispõem de nenhum tipo de alimento. E nós precisamos entender quais são as raízes históricas desses problemas atuais do continente africano. Então, a partir de agora, a gente vai trabalhar numa perspectiva um pouco mais histórica para poder compreender de que maneira essa situação do continente africano foi criada. O continente africano foi colonizado 2 vezes pelos europeus. A primeira fase de dominação ocorreu a partir do século XV, no período que nós chamamos de colonialismo. Então, saiba, o que é o colonialismo? Colonialismo é o nome que a gente dá à dominação europeia na África e também na América. Na aula de hoje, o foco é analisar as questões da África. Tranquilo? É importante você entender um pouco mais sobre esse contexto histórico. Em outras palavras, o que é que está acontecendo na Europa ali pelo século XV? O que está acontecendo na Europa no século XV é o surgimento do capitalismo. E como você sabe, o capitalismo é dividido em fases. No caso aqui, se o capitalismo estava nascendo nesse período, significa dizer que o capitalismo vai estar na primeira fase, que é o chamado capitalismo comercial ou capitalismo mercantil. Lembre-se que esse capitalismo comercial, esse capitalismo mercantil,
tem uma característica muito importante, que era a acumulação de metais preciosos e também a valorização das relações comerciais, ok? Então, esse é o contexto da primeira fase de dominação europeia na África. Então, pessoal, guarde isso aqui. Quando a África e a América começaram a ser colonizadas pelos europeus, está acontecendo o surgimento do capitalismo. O capitalismo vai estar na sua primeira fase, que é o chamado capitalismo comercial ou o mercantilismo. Esse capitalismo comercial valorizava, entre outras coisas, além da atividade comercial, valorizava também a conquista de metais preciosos. Isso é muito importante você saber. Isso é o fundamento que vai levar os europeus a conquistarem o continente africano. Ok? Outra coisa importante para a gente saber é que na primeira fase de dominação europeia na África, vai ser praticado o que nós chamamos de comércio triangular. O que era esse comércio triangular? O comércio triangular era um comércio que ocorria entre Europa, África e América. Da seguinte maneira, o europeu vinha para a África, pegava o africano e o escravizava na América. O lucro da produção dos africanos escravizados na América, esse lucro vinha embora para a Europa. Por isso que a Europa é hoje um continente rico. Não só por isso, mas já é aí um primeiro fator para você entender, inclusive, as desigualdades internacionais. E aí, como se não bastasse, a partir do século XIX, os europeus voltaram no continente africano e dominaram a África mais uma vez, que é o período que nós chamamos de neocolonialismo. Então, o que é o neocolonialismo? Tão falado na história e também na geografia. Neocolonialismo nada mais é do que a segunda fase de dominação europeia na África, ok? Então, o neocolonialismo é a segunda fase de dominação europeia no continente africano. E você pode estar pensando o seguinte: desta vez, o que é que os europeus desejavam? O que é que os europeus queriam? Agora eles estão buscando mercado consumidor. É importante você saber por quê. Olha só, pessoal. O primeiro país a se industrializar foi a Inglaterra. Só que depois que a Inglaterra se industrializou, com o passar do tempo, outros países vão se industrializando também. Então, a negociação comercial entre eles perdeu o sentido, porque eles praticamente tinham as mesmas coisas. Então, para poder continuar movimentando a sua indústria, para poder continuar movimentando a sua economia, os países europeus vão buscar mercado consumidor, principalmente no continente africano e também na Ásia. Um parênteses aqui importante. Os europeus não vieram para a América no século XIX, durante o neocolonialismo, porque aqui na América já está surgindo o imperialismo estadunidense. Os Estados Unidos, inclusive vão lançar a doutrina Monroe, ou seja, América para os americanos. Olha o lema, América para os americanos. Em outras palavras, europeus, não venham para cá, porque aqui quem manda somos nós, os Estados Unidos. Os europeus também desejavam conquistar, procurar matéria-prima. Aliás, você sabe que a Europa é um continente muito pequeno. E boa parte da matéria-prima que eles tinham, eles usaram durante a primeira Revolução Industrial, que foi no século XVIII, e também no século XIX, que é o período que a Europa está passando pela segunda Revolução Industrial. Além de matéria-prima, os europeus também procuravam mão de obra barata. Vale salientar que, com o passar do tempo da Revolução Industrial, vão surgindo vários movimentos a favor da causa operária. Então, vão surgir, por exemplo, os sindicatos. E aí, a luta dos trabalhadores vai fazer com que as condições de trabalho sejam um pouco melhores
e também os salários sejam um pouco mais justos. Então, isso vai encarecer a produção dos europeus. Então, para baratear os custos de produção, para baratear a produção, os europeus decidem, portanto, colonizar o continente africano e também a Ásia, nesse período que nós chamamos de neocolonialismo. Então, retomando, o que é o neocolonialismo? Neocolonialismo nada mais é do que a dominação europeia sobre a África e a Ásia. No nosso caso aqui, estamos analisando a África. O que é que os europeus queriam durante o chamado neocolonialismo? Mercado consumidor, matéria-prima e também mão de obra barata. Para quê? Para baratear a sua produção. Uma outra coisa que é pouco comentada em sala de aula é que os europeus também queriam enviar o seu excedente populacional pobre da Europa para a África e para a Ásia. Aqui tem que ter um pouco mais de calma para a gente analisar. Veja só, no século XVIII, a Europa tinha feito a primeira Revolução Industrial. Uma das consequências da Revolução Industrial, quando os países fazem, a primeira consequência é o aumento da população. Então, a Europa fez a Revolução Industrial. Entre as consequências da Revolução Industrial foi o quê? Foi o aumento da população. Agora, foi toda a população europeia que aumentou? Não. Foi principalmente a população mais pobre. Então, existia a possibilidade de a Europa, sobretudo aí a Inglaterra, a França, entre outros, passar por uma convulsão social. Então, o que é que os europeus vão fazer nesse período chamado de neocolonialismo? Os europeus também têm como objetivo não só conquistar a matéria-prima, mercado consumidor, mão de obra barata, mas também tem esse objetivo aqui: fazer com que uma parte da população pobre europeia vá colonizar a África e a Ásia. Aliás, pessoal, isso é uma coisa muito importante, porque você estuda na geografia que no século XVIII apareceu uma teoria chamada de teoria malthusiana. Um pastor anglicano chamado Thomas Robert Malthus, ele vai criar uma teoria para explicar o crescimento da população. E o que é que ele vai dizer? Ele vai dizer o seguinte, que a população cresce numa PG, numa progressão geométrica, e a produção de alimentos numa PA, numa progressão aritmética. Em outras palavras, a população cresce mais rápido do que a produção de alimentos. Resultado, fome. O que é que os europeus fazem? Pegam uma parte dessa população europeia pobre e os incentiva a colonizar a África e também a Ásia. Se você tiver uma noção básica sobre a história europeia no século XVIII, você sabe que a Europa, nesse período, está passando, além da Revolução Industrial, pelas chamadas revoluções burguesas. A Europa está vivendo a época do chamado Iluminismo. E uma das características do Iluminismo é a igualdade, a liberdade e a fraternidade. Ops, calma aí. Então é contraditório o que os europeus estão fazendo, porque no século XVIII os europeus estão pregando igualdade, liberdade e fraternidade, que inclusive é o lema da Revolução Francesa, e no século XIX os europeus estão dominando a África. Então, realmente é contraditório. Mas, como os europeus têm um coração muito bom, eles vão justificar essa dominação que eles estão fazendo na África e na Ásia. Então preste muita atenção. Quais são as ideias, as ideologias que os europeus vão usar para justificar a dominação no continente africano e também na Ásia? A primeira ideia que os europeus vão utilizar é o que nós chamamos de determinismo ambiental. Determinismo ambiental é uma corrente de pensamento da geografia, ou seja, é uma forma de explicar a realidade. A geografia no século XIX dizia o seguinte,
que os climas determinam as ações humanas. Em outras palavras, para a geografia do século XIX, para a geografia do século XIX, no século do neocolonialismo, havia clima que possibilitava o desenvolvimento humano e econômico, e haviam climas que não possibilitavam o desenvolvimento econômico e humano. No caso, o clima europeu era propício para ter desenvolvimento. Já o clima da África e o clima da Ásia, não. Então, é muito importante que você saiba disso aqui. Durante o neocolonialismo, a geografia e o determinismo ambiental foram utilizados para dizer que os europeus estavam corretos em dominar a África e em dominar a Ásia. Uma outra coisa importante que você saiba é que os europeus vão criar a chamada missão civilizadora, que também tem outro nome. A missão civilizadora também pode ser chamada de fardo do homem branco. Guardem muito bem isso aqui. Missão civilizadora ou fardo do homem branco. O que é isso? É o seguinte: os europeus estão indo lá para a África e para a Ásia não para dominar, não para colonizar. Os europeus estão indo para a África e para a Ásia para levar cultura e desenvolvimento. É uma das justificativas que os europeus usam para dominar a África e a Ásia. Então vamos entender um pouco mais essa história de determinismo ambiental e fardo do homem branco, lendo um trecho da obra de Montesquieu, ele que dividiu o poder em três. Vamos ler um trecho de uma obra de Montesquieu, filósofo iluminista. Ele diz o seguinte: já dissemos que o calor excessivo diminui a força e a coragem dos homens, e que havia nos climas frios uma certa resistência do corpo e do espírito, que tornava os homens capazes de ações duradouras, grandes e ousadas. Não nos devemos admirar, portanto, de que a covardia dos povos dos climas quentes os tenham quase sempre tornado escravos, e que a coragem dos povos dos climas frios os tenham conservado livres. É um resultado que decorre de sua causa natural. Observe que ele está associando a condição do povo ao clima, o desenvolvimento do povo ao clima. E Montesquieu continua: isso também é observado na América. Os impérios despóticos do México e do Peru estavam próximos à linha do Equador, e quase todos os pequenos povos livres estavam ainda próximos aos polos. Eis o que me é dado a dizer sobre a Ásia e sobre a Europa. A África está situada em um clima semelhante ao do sul da Ásia e está submetida à mesma servidão. Eita, é isso. Ele está colocando a liberdade dos povos, o desenvolvimento econômico e social, atrelado a quem? Atrelado ao clima. É óbvio que você já entendeu que isso são apenas justificativas. Aliás, até as ideias de Charles Darwin foram utilizadas. As ciências humanas vão criar o que nós chamamos de darwinismo social. Olha que ridículo. As ciências humanas no século XIX vão pegar as ideias de Darwin e vão criar o que nós chamamos de darwinismo social. Ou seja, eles vão procurar analisar os mecanismos da sociedade utilizando algumas ideias de Charles Darwin. De maneira bem simples, a teoria de Darwin dizia que as espécies mais fortes vão sobreviver e as mais fracas vão entrar em extinção. Mas para evitar isso, os europeus que têm bom coração vão lá na África e na Ásia
levar cultura e desenvolvimento e progresso para esses dois povos. Então eles não vão desaparecer. Mas lembre-se que, na verdade, quais são os objetivos do neocolonialismo? Os objetivos são justamente esses que a gente já havia conversado anteriormente. Ok? Então não caia nessa dizendo que o neocolonialismo foi realmente para levar cultura e desenvolvimento. Os objetivos são esses: mercado consumidor, mão de obra barata, matéria-prima e enviar o excedente populacional pobre da Europa para a África e para a Ásia. Esse negócio de fardo do homem branco são apenas justificativas. Caso você deseje ler e aprofundar um pouco mais sobre essa questão das justificativas, eu coloquei esse trecho, você pode pausar o vídeo e ler um texto chamado de Exibicionismo Burguês. Então, realmente, o neocolonialismo ele foi muito pesado, porque os europeus vão classificar as diferentes etnias, né? Basta dizer para você que os europeus vão atribuir a Jesus características europeizadas, quando na verdade hoje em dia já se sabe que Jesus não tinha características de um cidadão europeu. O neocolonialismo foi tão pesado que no século XIX, mais precisamente em 1884 e 1885, foi realizada uma conferência chamada de Conferência de Berlim. Muito cuidado com isso aqui. O que é a Conferência de Berlim? A Conferência de Berlim é a oficialização da dominação europeia sobre África e Ásia. Foi a partir da Conferência de Berlim que os europeus vão dividir entre si o continente africano e também a Ásia. Então, pessoal, anote isso aqui. Anote o que é essa tal de Conferência de Berlim, certo? Conferência de Berlim é o momento em que os europeus estão dividindo a África e a Ásia entre eles. Isso aqui agora é chocante. Esse mapa é o mapa real da África. É o mapa da chamada divisão étnica. É como os africanos têm as suas próprias fronteiras. Quando foi a partir da Conferência de Berlim, foi o que aconteceu? Os europeus dividiram a África de maneira política. Observe que as fronteiras foram totalmente alteradas. Então, muito cuidado com isso. Com a Conferência de Berlim, os europeus vão dividir politicamente o continente africano. Os europeus vão fazer da África uma divisão política e não vão respeitar toda a diversidade étnica que você está observando aqui agora nesse mapa, não é? Inclusive, foi a primeira imagem que eu mostrei quando a gente estava começando a aula, foi uma foto da diversidade étnica da África. O que é que os europeus fazem na Conferência de Berlim? Dividem politicamente a África e não respeita a divisão étnica. Em outras palavras, é o seguinte: os europeus vão juntar as etnias que muitas vezes são rivais e vão separar as etnias que são amigas, que é para poder ficar mais fácil deles o quê? Deles dominarem. Então vamos refletir um pouco sobre essa dominação europeia na África, né? Quais foram as consequências desta dominação? Primeira consequência, como você sabe, é a desestruturação das sociedades africanas. Em outras palavras, quando os europeus chegaram na África, principalmente a partir da Conferência de Berlim, aquele modo de vida que o africano tinha, aquelas fronteiras, elas foram totalmente o quê? Elas foram modificadas. Muitas tribos que eram nômades passaram a ficar sedentárias. Portanto,
acontecer o que nós chamamos de uma desestruturação da sociedade africana. Uma outra consequência da dominação europeia na África é que a economia africana vai ficar subordinada à economia internacional. Ou seja, o continente africano vai começar a produzir aquilo que o mercado europeu deseja. A África vai começar a ficar dependente economicamente de quem? Do mercado internacional. Vai ficar dependente economicamente, principalmente dos europeus. Além disso, também é importante que você lembre que, durante o chamado neocolonialismo, os europeus vão introduzir o sistema de plantations. Lembrar para você, o que são plantations? Vou dar de presente agora o que são plantations, né? Plantations, pessoal, na verdade, é um sistema agrícola. Em outras palavras, plantations é uma forma de organizar a agricultura. Agora, quais são as características do sistema de plantations? Isso você precisa saber. Olha só o que foi que ferrou a África. Monocultura. Ou seja, os países africanos que vão ser criados ao longo da história, eles vão produzir um produto. Aquilo que eles produziram tem como objetivo principal o mercado externo, ou seja, produção para exportação. Quem trabalha no sistema de plantations pode ser o trabalho escravo ou o trabalho mal remunerado. Eu quero que você se ligue aqui, ó. No sistema de plantations introduzidos na África a partir do século XIX, o trabalho não é escravo, o trabalho é mal remunerado. Então, se ligue nisso. O sistema de plantations, quais são as características? Monocultura, produção de monocultura, produção voltada para o mercado externo, trabalho no continente africano no século XIX, durante o neocolonialismo, o trabalho era mal remunerado. E mais uma característica do sistema de plantations é que tudo isso é feito em uma grande propriedade, tudo isso é feito nos chamados latifúndios. Muitos livros de história, muitos livros de geografia contam que uma das causas para a atual fome no continente africano foi a introdução do sistema de plantations, porque toda a economia agrícola africana vai se organizar para servir ao mercado externo, para servir ao mercado europeu. E na divisão feita lá no século XIX, na chamada Conferência de Berlim, as melhores terras foram dadas para os europeus e não para os africanos. Em 2010, nós tivemos a Copa do Mundo na África do Sul. E uma das maiores dificuldades das pessoas que foram participar do evento, jornalistas, torcedores, era justamente a questão da locomoção deles até os estádios de futebol. Isso, na verdade, também é uma coisa que veio devido à forma com que o continente africano foi colonizado. Eu tenho aqui esse mapa, que é o mapa das ferrovias na África. O que é que você deve estar observando nesse lindo mapinha? É que as ferrovias no continente africano, elas foram criadas, na verdade, em determinados pontos do interior até os portos. Ou seja, quando os europeus chegaram no continente africano, que vão organizar o sistema de transporte, esse sistema de transporte não visa a interação da população, a interação entre os diferentes lugares. O sistema de transporte, no caso aqui, as ferrovias, tem como objetivo principal facilitar a exportação dos gêneros agrícolas que os europeus tanto desejavam. Essa diferença é importante você observar com esse mapa que eu vou lhe colocar agora. Veja só a comparação do sistema de transporte ferroviário em alguns países. Observe.
você pega aqui, por exemplo, Estados Unidos. Nos Estados Unidos, as ferrovias, elas interligam todo o país. Na Rússia, praticamente todo o país também. Lembrar que aqui você tem muita geleira. Na China, boa parte do país também é ligado pelas ferrovias. No Brasil, nem tanto, pelos motivos que a gente vai estudar depois na aula de Geografia do Brasil. O que é que você vê no continente africano? Você vê que no continente africano, os europeus, quando chegaram lá, vão introduzir o sistema ferroviário para facilitar a locomoção, o transporte das mercadorias e não da população. É realmente mais uma consequência negativa da dominação europeia na África. Então, uma outra consequência da dominação europeia na África é o que nós chamamos de fronteiras artificiais. O que são essas fronteiras artificiais? Significa o seguinte: significa dizer que o africano não reconhece essa divisão política deixada pelos europeus. E isso daí tem gerado muitos conflitos no continente africano. Aliás, quando a gente estiver estudando a Primavera Árabe, você vai ver que alguns daqueles conflitos têm a ver com essas fronteiras, que não são fronteiras criadas pelos africanos, são fronteiras criadas por quem? Criadas pelos europeus. Um exemplo relativamente recente desses conflitos é a divisão do Sudão em dois países. Veja esse mapa. Olha só o mapinha do Sudão. Deixa eu achar ele aqui, ó. Achei para você. O que é que você deve estar observando nessa divisão do Sudão? Preste bem atenção no detalhe. Veja só, antigamente isso aqui era o Sudão, certo? Tudo isso aqui era o Sudão. Aqui também ele fazia parte do Sudão. O que foi que aconteceu? No Sudão, a parte norte do país é muçulmano. Na parte sul é cristão. Na parte norte você tem uma população árabe, branca árabe. No sul do Sudão você tem uma população negra. E aí, ao longo da história do Sudão, nós tivemos vários problemas entre a parte norte e a parte do sul. De maneira que foi feito um referendo, e esse referendo, a maior parte da população votou pela separação do Sudão. Com um detalhe importante, justamente nessa área de fronteira aqui, ó, que nós chamamos a área de Abyei, tanto a parte do Sudão quanto a parte do Sudão do Sul brigam por essa área, que é uma área que tem petróleo. Então você tem duas etnias diferentes brigando pela mesma área. Isso remonta ainda o tempo lá da chamada dominação europeia na África. Isso remonta, portanto, o período do chamado neocolonialismo. Então, isso é um exemplo de como as fronteiras na África elas são artificializadas. Olha só esse mapa agora. Um mapa de conflitos separatistas na década de 1990. Vamos ver como é que está na África. Olha só como é que está na África. Vários conflitos separatistas. Por que isso? Devido a essas chamadas fronteiras artificiais. Ou seja, as tribos africanas não reconhecem a divisão territorial imposta pelos europeus. E agora um detalhe importante, que é o que nós chamamos de descolonização. O que é a descolonização, pessoal? A descolonização é a saída das potências europeias da África e da Ásia. Essa descolonização vai acontecer após a Segunda Guerra Mundial. Por que após a Segunda Guerra Mundial? É simples, porque com a Segunda Guerra Mundial, vários países europeus eles vão enfraquecendo, eles foram destruídos na Segunda Guerra. Então eles começam o quê? A enfraquecer. E os países africanos e também vários países da Ásia começam a perceber
que esse enfraquecimento das potências europeias vai gerar uma oportunidade para eles começarem a lutar pela sua independência. E um detalhe importantíssimo: em 1955 foi feita uma reunião chamada de Conferência de Bandung. Bandung é uma cidade na Indonésia. Nessa Conferência de Bandung, os países africanos e asiáticos, eles decidem oficialmente lutarem pela sua independência. Então esta foi a nossa aula de hoje e ela continua com os aspectos gerais da África, onde nós vamos falar um pouco mais sobre a divisão regional da África, a situação econômica do continente africano e também de alguns problemas como o que nós chamamos de a tríade africana. Um abraço para vocês e até logo.